Oi turma, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Espero que vocês estejam bem, tudo tranquilo aí com vocês. Na última videoaula a gente começou a falar sobre fotossíntese dentro do conteúdo de metabolismo energético, né? Então começamos a falar sobre como acontece a fotossíntese, em que estruturas ela acontece, qual é a relação com a excitação dos elétrons na clorofila, a importância da fotossíntese, né? É, as etapas da fotossíntese, como acontece o processo de absorção de luz, o transporte de elétrons, a produção do ATP, a fixação do carbono. E falamos bastante de cada uma das etapas da fotossíntese, né? Hoje a gente vai concluir essa parte do assunto de fotossíntese falando das etapas, né, daquelas que falou da separação da fase clara da fase escura, ou seja, a fase que usa luz e a fase que não tem a presença de luz, né? E vou falar um pouquinho dessas etapas para poder fechar essa parte de fotossíntese e concluir esse assunto, né? Então, qualquer dúvida, né, vocês entrem em contato, como sempre, né? E vamos lá, então, falar um pouquinho sobre a, as fases da fotossíntese, né? Começando aqui a falar um pouquinho sobre começando a falar sobre a fase clara, né? Aquela fase onde a gente tem a presença da luz interagindo na produção, no início da, da, da Ixi, empaquei. No início da fotossíntese, né? Então, alguns cientistas, né, alguns biólogos e biofísicos, né, eles trabalham especialmente de um biofísico que era o Robert Emerson, lá na década de 40 do século passado, 1940. O Robert Emerson ele mostrou que era possível, né, aumentar a taxa de fotossíntese nas plantas se esse organismo, né, nas plantas e nos organismos fotossintetizantes, se você aumentasse, se ele fosse iluminado, né, na realidade não aumentasse, né, mas se aquele organismo ele fosse iluminado simultaneamente com ondas de comprimento de luz de 700 nanômetros, com luz de comprimentos mais curtos de que 700 nanômetros. Né? Então, só para você já deve ter estudado em física, né? No ano estudou, mas não sei se no primeiro ano, não lembro se em física o primeiro ano tem esse assunto, né? Mas o espectro da luz, né? Então você tem lá as faixas de frequência do espectro da luz, né? A luz visível, né? Os raios-x, raios ultravioletas, né? Tudo isso lá dentro do espectro da luz. Então, dentro desse espectro da luz, e dependendo do tipo de clorofila que esse organismo tem, se é clorofila A no caso das plantas, se é clorofila B no caso das algas, elas vão captar, elas não captam para o mecanismo fotossintético todos os espectros da luz, né? Elas vão pegar algumas faixas de frequência específicas, né? Por exemplo, a clorofila A pega faixas mais altas e a clorofila B, que é das algas, ela pega faixas mais baixas, né, da frequência lá no espectro da luz. Então o que esse cientista fez, o Robert Emerson, ele percebia que quando você pegava e iluminava uma planta com, por exemplo, com espectro de luz, de comprimento de onda, né, de 700 e 600 ao mesmo tempo, esse organismo ele tem uma taxa fotossintética maior do que quando você iluminava só com luz, comprimento de onda de 700 nanômetros, né, ou só com 600. Ele percebeu que se iluminava com as duas ao mesmo tempo, a taxa fotossintética aumentava, né? Então, ou seja, e era muito maior do que a soma dos dois, ou seja, não era a quantidade de 600 com a quantidade de 700 juntos, né? Ele percebeu que quando você botava a comprimento de luz de 600 e de 700, a taxa fotossintética era muito maior do que a soma dos dois isolados. Então, quando ele pesquisou essa questão, ele e outros cientistas eles acabaram descobrindo que lá no sistema dos cloroplastos, né, principalmente das plantas, eles percebiam que existiam dois sistemas de captação da luz.
Ou seja, eles perceberam que dentro lá do cloroplasto, lá na membrana tlacoide, né, lá da grana, né, daqueles empilhadozinhos, onde estão presentes a clorofila, ele percebeu que existiam dois sistemas diferentes de captação da luz. Ou seja, dois sistemas que eram responsáveis por captar a luz, e eles captavam a luz em comprimentos de ondas diferentes. Foi aí que eles descobriram, né, o que chama esses dois sistemas chamados fotossistemas, esse foto de luz. Então os fotossistemas eles estão envolvidos na fotossíntese, né? Um desses fotossistemas ele absorve luz de comprimento de onda no máximo de 700, né, nanômetros, e o outro tem um limite máximo na faixa de 600 nanômetros. Então esses fotossistemas eles foram denominados de fotossistema 1 e de fotossistema 2. Né? Sendo que eles são bastante conhecidos pelas siglas, né? PS1 e PS2. Isso aí é a sigla em inglês, né? Que é Photosystem 1, né? E Photosystem 2. Mas é o fotossistema 1 e 2. Então esses fotossistemas 1 e 2 eles estão ligados justamente ao processo que a gente chama da fotofosforilação, que a cíclica e acíclica, que é justamente a fase clara da fotossíntese, ou seja, eles têm dois sistemas de captação e comprimento de ondas de luz. Então esses dois fotossistemas, o PS1 e o PS2, o fotossistema 1 e o fotossistema 2, eles vão diferenciar um do outro, ou seja, o fotossistema 1 e o 2 eles se diferenciam quanto à constituição, ou seja, dos seus centros de reação, ou seja, de que eles são constituídos, de que eles são formados, os seus centros de reações. Né? Então ambos possuem duas moléculas, né, moléculas da clorofila A em cada centro de reação, na membrana tlacoide, mas eles diferem ao tipo de proteína às quais essas clorofilas estão associadas. Então cada uma dessas clorofilas está associada a proteínas, né? E a diferença não é o tipo de clorofila, ambos a clorofila A, mas a diferença é o tipo de proteína que está associada a ele. Né? Então esse complexo de clorofila proteína do fotossistema 1, ou do PS1, ele absorve a luz, né, como eu falei, de comprimento igual ou menor a 700 nanômetros, e daí a gente chama do complexo P700, que é do comprimento de onda 700, enquanto que o sistema, né, proteína clorofila do fotossistema 2, né, do PS2, ele absorve comprimento de onda igual ou menor a 680 nanômetros. Né? E aí ele recebe o nome do fotossistema, ele recebe o nome de P680. Então tem essa diferença. No fotossistema 1 a gente tem o complexo P700 e no fotossistema 2 a gente tem o complexo P680. Isso está se referindo ao comprimento de onda máximo que essa clorofila consegue captar, esse sistema clorofila proteína pode captar. Então esses dois fotossistemas, eles também têm, além da diferença desse complexo proteína clorofila, eles também vão se diferenciar quanto a sua localização no cloroplasto. O fotossistema 2 ele se localiza principalmente nas membranas dos grânulos, que são aqueles grânulos, os empilhadinhos do lado do cloroplasto. Enquanto o PS1 ele se localiza nas membranas entre cada uma dessas grãnas. Então lembre lá que entre esses grãos tem essa membranazinha interna, e então o PS1 ele vai estar nas membranas da grana, nessa membrana integrada, e o PS2 ele vai estar nas membranas da grana. É isso, obras. Então o PS2 ele fica na membrana da grana e no PS1 fica nas membranas que integram uma grana com a outra, ou seja, esse caixotinho entre um e outro vai estar lá o PS1. Mas o que é mais importante você saber da diferença, além da diferença do complexo proteína cloroplasto, de onde eles estão localizados, é diferenciar fundamentalmente, a gente tem que lembrar disso, com relação à função. Então, por exemplo, o fotossistema 2, só ele consegue realizar a fotólise da água, ou seja, a quebra das moléculas de água para poder, lembrar que a gente faz a quebra das moléculas de água para devolver os elétrons que foram perdidos durante a excitação,
do complexo que eu falei na aula passada, né? Eu falei que quando a luz atingia, a clorofila perdia elétrons, se tornavam excitados, altamente eles saltavam da clorofila, e aí eles precisavam retornar, ela precisava se recarregar de elétrons novamente para poder se excitar novamente e desenvolver as etapas da fase clara da fotossíntese. Então, no fotossistema 2, lá dentro do fotossistema 2, ele consegue fazer a fotólise da água, ou seja, a quebra da água. Para isso, eles pegam esses elétrons que são liberados para devolver para a clorofila perdida, ao mesmo tempo que ela também libera esses íons de hidrogênio que vão ser utilizados para formar o ATP, para formar o ATP, né, que vai ser utilizado na fase escura da fotossíntese. Então, no fotossistema 2 a gente tem fotólise da água, no fotossistema 1 não tem fotólise da água. Então, o fotossistema 1 ele recupera os seus elétrons a partir de outros processos que eu vou explicar já já. E o fotossistema 1, o PS1, ele consegue transferir os elétrons para o aceptor final, né, que é o NADP+. Ou seja, quais são as diferenças? Então, tem duas diferenças aí nas funções que são importantes saber. Né? No fotossistema 2 acontece a fotólise da água, e no fotossistema 1 os elétrons que são liberados, que são excitados, eles podem ser capturados pelo aceptor de elétrons NADP+, que vão transportar que vão transferir esse receptor para a fase escura, da mesma forma que no fotossistema 2 vai ter a produção da ATP, que também vai lá servir lá para a fase escura, para a planta fazer lá a produção do seu carboidrato. Certo? Mas vamos falar um pouquinho. A fase clara, ou seja, que tem a presença da luz, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer um processo na fase clara que a gente chama da fotofosforilação acíclica, que é que envolve os dois fotossistemas, e tem a fotofosforilação cíclica, que só envolve um fotossistema. Então aí vai depender de sistema para sistema. Então a gente tem a fotofosforilação acíclica, que envolve ao mesmo tempo fotossistema 1 e 2, e a fotofosforilação cíclica, que só envolve um dos fotossistemas. Vamos ver primeiro a cíclica. Então tá aqui, ó, um sisteminha aqui bem simples, né? Só que não, né? Da fotofosforilação acíclica, né? A cíclica é o processo mais expressivo, né, da fotofosforilação. Ele é mais comumente ele acontece em algas e plantas, né? E como eu falei, ele utiliza os dois fotossistemas, né? Então a gente tem lá do lado, o primeiro lado esquerdo é o fotossistema 2, e aqui minha cabeça está cobrindo é o fotossistema 1. Então a gente tem o fotossistema 1 aqui desse lado, certo? Onde eu estou, aqui é o fotossistema 1. E lá do outro lado a gente tem o fotossistema 2. Eu falo, professor, por que não começa do fotossistema 1 para o fotossistema 2? Porque vai do fotossistema 2 para o 1. Aqui descobriram primeiro o fotossistema 2, depois descobriram o fotossistema 1. Não, primeiro descobriram o fotossistema 1 e depois descobriram o fotossistema 2. Só que o complexo, né, da fotofosforilação acíclica, ela inicia no fotossistema 2 e passa para o fotossistema 1. Né? Então, como descobrir primeiro o segundo e já tem chamado ele de 1, o outro ficou 2. Então, lá a gente tem que cuidar com essa informação. Então, a gente tem lá o primeiro, que é o fotossistema 2. Veja lá o P680, lá está vendo a bolinha vermelha lá em cima, o P680, e aqui a gente tem o P700. Eu também tenho mais um pouquinho para ficar mais fácil de ver lá, tá? Então lá está o P680 e aqui o P700. O P680 é do fotossistema 2 e o P700 do fotossistema 1. Então aqui você já consegue saber o P700. Então aqui é 1 e lá é o 2. O processo ele tem início com a excitação luminosa da clorofila 680 do fotossistema 2, lá o da esquerda. Então a energia luminosa atinge o fotossistema 1. Então a gente começa pelo fotossistema 2. Então ela atinge a clorofila lá do fotossistema 2. A clorofila 680, certo? Então a molécula de clorofila A fica excitada, né? Bastante excitada. Descongelei.
Então o que acontece aqui? Então ela começa lá no fotossistema 2, então a molécula de clorofila excitada, ela libera esses elétrons, então veja lá que tem lá, tá vendo dois Ezinho ali, e a setinha para cima, então como ela fica excitada, os elétrons saltam quando eles são excitados pela luz, né? Então a molécula de clorofila excitada, ela vai doar um elétron, elétrons com alto nível energético, né? Então esses elétrons eles saltam e eles são doados para um aceptor de elétrons que a gente identifica como o aceptor Q. Vocês estão vendo lá em cima, né? Que é aquele processo ali, feltinina, plastoquinona, certo? Não precisa decorar esses nomes não. Você só precisa saber que então, a luz vai atingir o sistema do complexo da clorofila A no fotossistema 2, os elétrons vão saltar, elétrons extremamente energéticos lá no P680, e eles vão ser capturados por esses receptores Q, né? Que são esse conjunto aí, felfitina, plastoquinona, certo? Mas aí a gente chama de complexo Q. Então, essa transferência de elétrons faz com que a clorofila adquirida com carga positiva, né, na clorofila A+, e que a substância que é de carga negativa, ou seja, quando os elétrons saltam da clorofila A, né, a clorofila perde elétrons, ou seja, ela fica carregada positivamente, fica um cátion, né, e esse complexo Q desse tudo de elétrons, quando recebe os elétrons, ficou carregado negativamente, porque esses elétrons têm carga negativa, né. Então a clorofila A+, ela se transforma em um poderoso agente oxidante, né? Quando ela perde esses elétrons. Ou seja, ela tem uma forte tendência de captar elétrons de substâncias doadoras, né? Então é justamente por essa forte capacidade oxidante da clorofila que ela provoca a fotólise da água, que eu já mencionei anteriormente. Vocês estão vendo ali aquela bolinha amarela que a setinha está em cima? Então é justamente no complexo, no fotossistema 2, que a gente vai ter a fotólise da água. E essa fotólise da água acontece justamente por essa tendência da clorofila A+, né, já que ela perdeu os elétrons excitados pela luz, elas capturarem elétrons, né? Então ela provoca a fotólise da água, né? Então aquela água que a planta absorveu na fotossíntese, ela vai sofrer fotólise aí, né? Então 4 moléculas de clorofila A+ captam 4 elétrons, né? De 2 moléculas de água. Então essa reação produz íons H+, vocês estão vendo ali, está saindo lá dos 2 íons H+, e uma molécula de oxigênio. Então essa fotólise da água, que a gente chama, né? Acontece isso, então, quando 2 moléculas de água são quebradas, reagem com 4 clorofilas a mais, a gente libera 4 íons de hidrogênio e libera oxigênio. O oxigênio que a gente respira é justamente liberado nesse processo aqui da fotólise da água. Ou seja, quando a molécula de água, as moléculas de água são quebradas no fotossistema 2, esse oxigênio é o que é liberado que a gente respira. Certo? Então, acha muito que o oxigênio sai do gás carbônico. Não. Que ela absorveu. O oxigênio que a gente respira sai do processo de fotólise da água, né? Então, depois que esse processo acontece, que a clorofila A+, ela recebe esses elétrons, ou seja, os elétrons que ela perdeu na excitação da luz, ela recupera com os elétrons que são liberados na fotólise da água. Então, ela volta a ter esses elétrons, quando chega mais energia luminosa, ela libera esses elétrons energéticos, realiza mais fotólise da água e recupera seus elétrons. É dessa forma que ela consegue recuperar os seus elétrons, né? Vamos lá, então vamos lá para os aceptor Q-, né? Lá as quinonas, então já as quinonas eram um poderoso agente redutor, né? Então ele tem uma forte tendência de transferir elétrons para outras substâncias, aceptoras de elétrons que compõem essa cadeia, né? Então o aceptor Q transfere esses elétrons excitados para um outro aceptor que vai transferir de um para o outro. Então vai lá, felfitina, ou seja, ele vai passando o elétron de um aceptor para o outro. Certo? Então ele vai fazendo esse processo de transferência de receptores entre um aceptor e outro. Vocês podem ver aqui nesse meiozinho. E à medida que eles vão transferindo de um aceptor para o outro, essa quantidade de energia vai diminuindo. Então, durante esse deslocamento desses elétrons pela cadeia transportadora, que é essas cadeias que eu falei, com alta energia, né?
que são altamente energéticos, né? Os elétrons com alta energia, eles vão, que são emitidos pela clorofila P680, eles vão liberando, à medida que eles vão passando de um aceptor para o outro, eles vão liberando gradativamente seu excesso de energia. Veja que vai diminuindo, veja que ele saltou numa altura lá e eles começam a cair, né? A diminuir. Então, esse excesso de energia liberado é usado para bombear os íons de hidrogênio do estroma, né, para o interior do lume da tilacoide, né? Bem parecido com a fosforilação lá da respiração celular, ou seja, na medida que esses elétrons vão passando por esses aceptores, eles vão liberando para fora os íons de hidrogênio, para justamente esses íons de hidrogênio voltarem através da ATP sintase e produzir as moléculas de ATP que vocês estão vendo ali. Então, no complexo citocromo lá, BF, né, vai acontecer o processo de fosforilação. Então, esses elétrons eles vão bombeando esses hidrogênios, e quando eles retornam, ou seja, quando eles são lançados para o lume, né, ou seja, do estroma para o lume, e quando eles retornam, eles passam pela ATP sintase, e esse processo eles vão bombeando esses hidrogênios, eles vão fazendo a produção de moléculas de ATP, e esse ATP ele vai ser transportado, deixa eu sumir para vocês verem, ele vai ser transportado lá para o ciclo de Calvin, que é a fase escura, né, que é o ciclo das mitoses, que é a fase escura da fotossíntese, né? Como eu falei, né, a plastocianina, então quando esses elétrons vão sendo transportados essas proteínas Q, passam por esse complexo de ATP, até quando chegam a um certo nível energético, esses elétrons eles passam para uma proteína que vocês estão vendo aqui em cima, e depois do ATP aqui, do complexo citocromo, ele passa para essa proteína que é a plastocianina, certo? Essa plastocianina ela se move pela membrana tilacoide, e ela vai conduzindo esses elétrons que são capturados no fim da cadeia transportadora do fotossistema P2, ou seja, depois que o ATP foi produzido, alguns elétrons ainda sobram. Então essa plastocianina ela captura esses elétrons e transporta esses elétrons até o fotossistema 1. Esses elétrons que sobraram, que vão ser trazidos para a plastocianina, ele vai repor justamente os elétrons de alta energia que foram perdidos para a clorofila P700. Então o que acontece? Quando a luz atinge, eu falei, ela pode atingir tanto o sistema P2 quanto o sistema P1. Quando ela atinge aqui o sistema P2, certo? Então elas atingem o sistema P2, elas também aqui, ó, P700, quando a luz excita, né, o centro de reação aqui da clorofila, ela vai liberar os elétrons dela, ou seja, ela vai disparar, seus elétrons também vão ser excitados e vão saltar. Ela repõe, o fotossistema 1 repõe os seus elétrons a partir dos elétrons liberados lá pelo fotossistema 2, que passou lá pelos complexos aceptores Q, e o que sobrou veio para a plastocianina. Essa plastocianina ela vai botar esses elétrons aqui e vai repor os elétrons que foram perdidos pelo fotossistema 1 quando eles ficarem excitados pela luz. Então a energia luminosa, quando ela atinge o fotossistema 1, ela libera seus elétrons, e esses elétrons vão ser recarregados pelos elétrons liberados lá do fotossistema 2, que passou por todo aquele complexo de fotofosforilação. Lembrando que no fotossistema 2 os elétrons da clorofila são repostos pela fotólise da água. Então nesse caso aqui, no fotossistema 2 ou no fotossistema 1, os elétrons de alta energia que são emitidos pela clorofila P700, excitados, eles são transportados por uma série de substâncias que são carregadoras, né, de elétrons, né, exceto de elétrons de alta energia, né, que vão ter vários nomes, né? Então, fitoquinona, proteína ferro-enxofre, ferradoxina, fleoproteínas. Não precisa decorar esses nomes não, gente. Só precisa saber que os elétrons que são transportados do fotossistema, são liberados no fotossistema 1, eles vão ser transportados para ao final um aceptor de elétrons. Como eu falei para vocês, o fotossistema 1 ele só manda seus elétrons são capturados pelo aceptor de elétrons final, que é o NADP. Então esse NADP vai virar o NADPH, certo? Que vai carregar esses elétrons que foram liberados pelo fotossistema P700 e vai transportar essas moléculas de NADPH para o ciclo de Calvin, que é a etapa escura, onde vai ter a produção
do carboidrato, né? Então veja, então é basicamente isso, né? Eu tinha programado falar aqui já do ciclo de Calvin nesse vídeo, mas vai ficar muita informação e vai acabar confundindo vocês, né? Aqui já é muito complexo esse sistema, né? Então eu vou guardar o ciclo de Calvin, eu ia falar hoje também, né? Mas eu vou deixar ele para outro vídeo, porque senão vai ficar complicado mesmo. Então aqui na fotofosforilação, por que chama de fotofosforilação acíclica? Porque os elétrons perdidos pelas clorofilas, tanto do fotossistema 1 como no fotossistema 2, eles não retornam para a clorofila. Certo? Então no fotossistema 2, que é o de lá, os elétrons que saem lá excitados na clorofila P680, essa clorofila ela se recarrega de elétrons pela fotólise da água, enquanto aqui no fotossistema 1, os elétrons foram perdidos, que vão ser lá capturados pelo NADP e transportados para o ciclo de Calvin, que é aqui o ciclo de Calvin-Benson. Essa clorofila daqui ela vai repor seus elétrons pela clorofila liberada lá na P680, que passa lá pela fosforilação, pela fotofosforilação, né? E que é capturado ao final que os elétrons que sobram pela plastocianina, que vai devolver e recarregar em elétrons esses fotossistemas aqui. Por isso que a gente chama de fotossistema. Por isso que é chamada fotofosforilação acíclica, porque os elétrons eles nunca retornam, ou seja, os elétrons perdidos pela clorofila de cada um do fotossistema, eles não retornam para sua origem, né? Eles sempre vão sendo guiados para frente, certo? Então vamos só para dar uma recapitulada. Então lá no fotossistema 2, a energia luminosa atinge a clorofila, os elétrons se excitam, eles saltam lá em cima, 680, né? Esses elétrons eles vão ser transportados por uma série de transportadores Q, né? Citocromos Q, que vão levar até, à medida que esses elétrons vão sendo transportados, então da feltinina, plastoquinona, ou seja, de um para o outro, eles vão bombeando íons de hidrogênio do estroma para o lume do cloroplasto. Quando esses hidrogênios retornam pela ATP sintase, igualzinho à respiração celular, eles vão produzir moléculas de ATP. Essas moléculas de ATP vão ser transportadas para o ciclo de Calvin, que é a fase escura. Esses elétrons que sobram ao passar pela ATP sintase são capturados por uma proteína, que é a plastocianina, que vai levar esses elétrons para o fotossistema 1. Quando a luz também excitou o fotossistema 1, ela vai disparar esses elétrons, né, altamente, esses elétrons na fotossistema P700, eles vão ser excitados, eles vão saltar, vão sair da clorofila, eles vão ser repostos a partir da plastocianina, que traz os elétrons lá do fotossistema 2. Esses elétrons vão passando por uma série de aceptores de elétrons até chegar ao aceptor final, que é o NADP, que vai formar um aceptor NADPH carregado de elétrons, que também vai para o ciclo de Calvin, certo? No fotossistema 2, os elétrons que foram perdidos pela clorofila lá na P680, no fotossistema 2, eles vão ser repostos pela fotólise da água, ou seja, a quebra da água vai liberar íons de hidrogênios que vão funcionar lá no sistema da fotofosforilação, e elétrons. Essa liberação de elétrons vai repor os elétrons da clorofila do fotossistema 2, que foi perdido, né, durante sua excitação, e o oxigênio liberado da fotólise da água vai ser liberado na nossa respiração. Esse aqui foi o que eu falei que era a fotofosforilação acíclica. A cíclica pode acontecer em plantas e algas, que ela só envolve a fotofosforilação cíclica, ela só envolve fotossistema 1, certo? Pode acontecer, por exemplo, de não ter o envolvimento do fotossistema 2. Quando só tem o fotossistema 1, ela também vai acontecer. Então a luz vai atingir a clorofila, como vocês estão vendo, os elétrons excitados vão saltar da clorofila. Só que qual vai ser a diferença aqui? Como não tem o fotossistema 2, esses elétrons vão passar por uma cadeia transportadora de elétrons e vão formar um ATP. E os elétrons que sobram vão ser passados pelo carregador de elétrons, o mesmo daqui, né, que é a plastocianina, e essa plastocianina vai devolver esses elétrons para a clorofila. Então, no caso da fotofosforilação cíclica, a gente só tem a presença do fotossistema 1 e a gente não tem a formação do NADPH, certo? A gente vai ter a formação do ATP lá
cadeia transportadora de elétrons, e os elétrons que sobram, eles voltam para a própria clorofila. Então por isso que a gente diz que é uma fotofosforilação cíclica. Por quê? Porque os elétrons excitados pela luz, eles vão retornar para a clorofila e vão recarregar essa clorofila de elétrons, né? O que é diferente lá quando envolve o fotossistema 1 e 2, que é acíclico, né? Os elétrons que são excitados, eles nunca retornam para a mesma clorofila, né? Então os elétrons excitados do fotossistema 2 vão recarregar os elétrons que foram perdidos no fotossistema 1 e eles vão se recarregar no fotossistema 2 pela fotólise da água. Nesse caso não, veja lá, a luz excitou a clorofila, os elétrons saltaram, passam pela cadeia transportadora de elétrons, formam ATP na ATP sintase, os elétrons que faltam vão ser transportados por um carregador de elétrons e voltam para a mesma clorofila. Então é um ciclo fechado. No caso do outro caso não, né? Certo? Então é muita coisa, é complexa mesmo a fotossíntese. Aí eu ia falar hoje também do ciclo de Kelvin-Benson, mas vai ficar muita coisa. Então vamos guardar o ciclo de Kelvin-Benson para a próxima aula. Se vocês tiverem dúvidas, gente, entre em contato comigo que eu esclareço todas as dúvidas de vocês, tá certo? Fiquem bem, se cuidem e até mais.